sob a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Adilson Mestre para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vive-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 23ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário, vereador Martinho de Souza Filho, para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 24ª sessão ordinária de 17 de julho de 2018. Apresentação de projetos. Projeto de lei ordinária número 39 de 2018. Autoriza em continuidade ao programa de colaboração na reestruturação do Hospital e Maternidade Oase o auxílio financeiro para a obra de construção da unidade de terapia intensiva, a UTI neonatal, junto ao Hospital e Maternidade Oase. Projeto de lei ordinária número 45 de 2018 altera o artigo 2 da lei número 2009 de 4 de setembro de 2017. Projeto de lei ordinária número 46 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da rua Cecília Reguzzi, trecho 2. Pedidos de providência número 217 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes, número 218 e 219 de 2018, de autoria do vereador Adilson Mestre, número 220 de 2018, de autoria do vereador Fabrício Dalcastagne, número 221 de 2018, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Indicação número 78 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada devida publicidade. Convite. A Prefeitura de Timbó, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Agrícolas, convida para a Festa do Colono de 2018. Será realizada no dia 27 de julho de 2018, com sua abertura às 10 horas e 15 minutos, almoço das 11 horas às 13h30, com tarde dançante às 13h30 às 17h, com a banda Bons Amigos, que será realizado na Associação de Moradores do bairro São Roque. Dando prosseguimento, comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei ordinária 39, 45 e 46 de 2018, todos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Os projetos supra seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Prosseguindo com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência número 217 a 221 de 2018 e a indicação número 78 de 2018, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Inicialmente quero cumprimentar todos aqui dessa casa, também especialmente o presidente e a mesa diretora, os vereadores e também as pessoas que nos assistem em seus lares. Cumprimentar também o vereador Martinho de Souza Filho, ele que está de aniversário hoje, parabéns, bastante saúde. Também parabenizar a belíssima apresentação da banda municipal, professor João Miller, no último domingo, inclusive contou com a presença do presidente dessa casa, o senhor Douglas Marchetti, também esteve lá presente. Então, parabenizar todos os musicistas e músicos que fizeram uma belíssima apresentação e também as pessoas que foram assistir.
Convidar aqui, já que o presidente também está aqui presente, convidar todos aí para o grandioso baile do colono, na Sociedade Liberdade, no Salão Butsk, no próximo sábado, então, a partir de que horas? A partir das 22 horas, então, o baile, mas os sócios já estão convidados para um jantar, para um churrasco, é isso? Então, assim, convidar todos de uma forma toda especial para prestigiarem essa maravilhosa festa. Quero aqui falar de uma situação que está acontecendo ali no bairro Pomeranos, até inclusive conversando agora há pouco com o vereador John Adriano Schwartz, ele me colocou de que já estão vendo alguma coisa nesse sentido também para amenizar essa situação, mas eu conversando com a proprietária lá hoje de manhã, a municipalidade, já no ano passado, em janeiro do ano passado, tinham prometido de que iriam resolver a situação, mas no entanto, até o momento não foi resolvido. Ali, conforme dá para perceber, existe uma tubulação que passa ali onde é que tem aquele buraco ali, ela passa e ela já cedeu, então abriu esse buraco ali. Por favor, a próxima foto, Maria. Ali, então, dá para perceber de que isso é na saída da rua Pomeranos ali, né? A próxima, por favor, senhora Maria. Ali, se a gente verificar naquela foto lá em cima, no portão lá de cima, é o final da rua Urubici. Então a tubulação que vem, salvo engano, a tubulação que vem ali da rua Urubici acaba passando por dentro de propriedade particular ali na rua Pomeranos, né? E essa é a situação atual daquela tubulação. Então a tubulação ela cedeu e está cheio de infiltração de água e a qualquer enxurrada que dá, a pessoa está tendo muitos danos naquela casa ali. Por favor, a próxima foto. Então ali dá para perceber que a tubulação, olha, isso aí é o que sobrou da tubulação, além de baixo ali. A próxima, por favor, Maria. Ali de um outro ângulo. Então assim, ali é aquela parte que corta para ir para a rua Pomeranos. A anterior era sentido rua Urubici, essa foto é rua Pomeranos. Então assim, quero aqui pedir na presença do líder de governo para que leve essa situação ali, até porque assim, quanto mais tempo se deixa essa situação, pior fica e depois mais gastos terão para amenizar esses problemas. Qual é a rua, vereador? Rua Joinville? Não, a rua Pomeranos, no número 1094, a parte de trás é a rua Urubici, a tubulação vem da rua Urubici e deságua na rua Pomeranos. Sim. Quero também fazer um elogio na pessoa do secretário Alfro Postai, ele que vem fazendo um bom trabalho, pelo menos ao meu ver, na Secretaria de Educação, e fui muito bem atendido, por sinal, na última sexta-feira. A gente levou para a Secretaria lá uma situação em relação a justamente a questão que o presidente levantou outro dia aqui, que é preciso amenizar os problemas e também conscientizar as crianças de que mexam menos no computador, no tablet e celular e brinquem mais. Então, assim, existem bastante brinquedos hoje, brinquedos lúdicos, brinquedos que são acessíveis, e conheci um pessoal de uma empresa de São Paulo e aí a gente colocou eles em contato, de modo que quando tiver uma próxima licitação, uma coisa, eles também possam estar participando e trazer um material realmente que seja proveitoso e que, vamos dizer assim, afaste um pouco as crianças do celular e desse mundo digital e tão frenético que elas vêm enfrentando. Também quero aqui pedir a todos os vereadores, a princípio está pronto, senhora Mari? Uma moção que a gente conversou outro dia, que foi levantada nessa casa, inclusive, por conta da ponte Hercílio Luz. Então, foi assinada aí a autorização de um termo aditivo de mais 37 milhões de reais pelo governo do estado para injetar naquela obra, naquela ponte que está parada, interditada desde 91, e onde que as nossas ruas aqui estão cada vez piores, a situação da segurança está cada vez pior, a saúde está cada vez pior, né? E para isso sempre a mesma desculpa esfarrapada, não tem recursos. Mas daí para investir 37 milhões numa ponte que a única finalidade é um cartão postal, eu entendo de que isso é inadmissível, mesmo sendo do meu partido, o governo. A gente tem que, o que é certo, é certo. Então eu
falei outro dia nessa tribuna de que faria uma moção e gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores, até para dar mais transparência, mais força na moção, para modo de as pessoas lá em Florianópolis saberem de que os 9 vereadores aqui de Timbó estão comprometidos com o Timbó e não estão preocupados com uma ponte que serve só para ser cartão postal. Também quero aqui me manifestar publicamente de que sou contrário à colocação. Muitas pessoas vêm me questionando, mas lá no centro estão colocando asfalto sobre o calçamento e aquela coisa toda, né? Eu não vou dizer de que é de todo mal. Existe o lado bom de colocar o asfalto em cima do calçamento, né? Ameniza, ao meu ver, pelo menos em conversa com algumas pessoas, ameniza a questão da poeira, né? Quem é que, se eu falar que eu sou contra o asfalto, eu estaria sendo hipócrita, porque assim, é muito melhor andar sobre asfalto do que sobre o calçamento. Agora, deixar de colocar asfalto, por exemplo, em ruas que não tem pavimentação nenhuma, como ali a Marechal, né, as pessoas estão comendo pó há muitos anos ali, né, em detrimento disso, colocar asfalto em cima de calçamento, e para piorar, ter que pegar dinheiro emprestado para fazer uma obra dessa, eu acho que não é coerente e não é nem justo em relação às pessoas que moram em estrada de chão. Então, por conta disso, que sou contrário, e não só por essa questão de que existem muitas ruas que não têm a pavimentação alguma, mas também porque não se está pensando em fazer a questão do esgoto tratado. Acho que antes de colocar asfalto em cima de calçamento, deveria estar se pensando em realizar a tubulação, o esgoto tratado, de modo que não precise quebrar novamente depois lá na frente. De mais a mais, quero lembrar a todos também de que em Blumenau, na Rua 15, para quem não lembra, a Rua 15 era com pavimentação de paralelepípedo. Depois jogaram o asfalto em cima. Aí, para revitalizar, arrancaram tudo e colocaram o PEP, para ficar bonito, né? Então, assim, por que não deixar o calçamento? E, aliás, diga-se de passagem, o calçamento da Rua 7 não estava tão ruim, pelo menos ao meu ver, para se estar colocando asfalto em cima da Rua 7. Seria isso. Vereador, se eu me permite uma parte? Sim. Eu não me inscrevi, mas se eu me permitir, quero primeiramente agradecer ao Demutran. Parece que vão fazer uma mudança ali na 7 de setembro. A Rua Japão, ela vira que rua depois? Manaus? Isso. Ali na Manaus, a saída da Manaus para a Rua 7, vão colocar aquele trevinho. Então, quem vai sair da Manaus para entrar na 7 não vai mais precisar parar. Isso, muito bom, é um fluxo que vai andar mais rápido. Então, parabenizar, que foi uma ideia que a gente trouxe aí. Inclusive, eu conversei com eles nas 2 semanas atrás. Eles disseram que iam avaliar, não sei se foi por causa disso, mas... E também a lombada, aquela faixa de pedestre que tem após, vai passar... Vai ser antes e vai ser elevada. Só eu quero... O senhor estava falando aí da tubulação da Rua Pomeranos, e eu e o vereador Chinha estivemos há uns anos atrás visitando lá o Ribeirão da Pomeranos, mais ou menos nessa localidade, e fomos ver a falta de profundidade que ele tem por causa do aterramento aí de tantos e tantos anos caindo tudo quanto é tipo de sujeira dentro do rio e nunca foi limpo, né? E hoje de manhã o rapaz que trabalha na Defesa Civil estava lá falando na rádio sobre vários assuntos e tal, e colocando algumas coisas, e aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive há 2 semanas atrás com o prefeito, o atual prefeito de Pomerode. A gente foi fazer uma visita, ele é de outro partido, não é do nosso partido, vereador. E ele brincou até me dizendo que a melhor coisa que o ex-prefeito Rolf Nicolodelli fez para a cidade foi a limpeza dos rios, porque isso ajuda e ajuda em muito o impacto das cheias. É óbvio que o alagamento, que é o maior problema de Pomerode, sempre vai ter, mas diminuiu e muito, e ele continua dando valor a isso. Então, só me lembrei, porque você veja só, não adianta também só tubular, onde não tem tubulação, se a saída lá chegar no Ribeirão, os ribeirões estiverem totalmente soterrados, como está no caso hoje. O Pomeranos mesmo, se você for lá embaixo no Beco Guatemala, aquilo lá não tem mais profundidade nenhuma, assim como qualquer outro ribeirão ou mesmo os rios. Então, clamo novamente, esse é um assunto que foi colocado para debaixo da coberta, novamente ninguém mais fala. Então, se faz isso, até tem uma draga que está funcionando, mas só a draga por si só, o impacto dela é muito pequeno, porque ela mal dá conta de retirar o que está entrando novamente. Tem que ser feito um trabalho mais amplo, mais macro, para ajudar a amenizar os problemas. Comprovadamente, quem duvida do que eu falo,
É só ir do lado aqui, cidade de Pomerode, perguntar para o prefeito, para o setor de planejamento. Então, eu só quis falar isso porque eu vi o senhor falando de tubulação aí. Seria isso, obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, vereador Douglas Marchetti, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, às pessoas aqui presentes, aos internautas e colaboradores da casa. Bom, desde a Páscoa, houve aquela intempérie lá, onde o ginásio da escola básica, da Escola Municipal Padre Martim Stein foi afetada. E desde lá, os alunos estão impossibilitados de utilizar a quadra. Gostaria de que os vereadores que conseguem as coisas com o Executivo tomassem partido do pedido dos professores, de pais de crianças, que estão sentindo falta dessa atividade nas quadras com seus filhos. Eu estarei começando a lembrar em cada sessão, para nós vermos quanto tempo vai demorar, porque até agora não foi nem feita a licitação para conserto da quadra. Então, é importante, não adianta a gente estar aqui querendo divulgar que o esporte é muito importante para todo mundo e para a juventude principalmente, se nem no colégio conseguem reformar a quadra. Me deixa muito triste também falar um pouco sobre a questão da CPI, que foi arquivada. Em alguns momentos foi justificado a questão de acessos. Vários moradores nos procuram muitas vezes que precisam ter acesso às suas propriedades e não conseguem um simples macadame na rua, não conseguem o patrulhamento da via, não conseguem o rolo compactador. Em outros casos, se consegue muita coisa. Por que não ter essa igualdade no tratamento? Ah, mas lá é tudo irregular. Ah, quer dizer que a acessibilidade agora é um problema. Para levar o carnê do IPTU, não tem problema, todo mundo cobra. Todo mundo sobe o morro, tanto da Alfredo Hansen, como a rua ali em Tiroleses, logo após do antigo bar do Campreguer. Então é muito triste como é tratado as pessoas em benefício de outras. Sobre as árvores, né, até hoje ninguém sabe onde é que foi parar, mas tudo bem. O problema é que com a CPI, como estive acompanhando a maioria das sessões, a gente pôde comprovar de que algumas pessoas que estão sempre envolvidas com vamos dizer, inverdades, foram muito defendidas. Então, é complicado isso. Botaram o caráter de pessoas que muitas vezes estavam ali trabalhando e reconhecendo de que o trabalho não era correto, vieram, fizeram as denúncias, trouxeram as fotografias, e mesmo assim, o que está errado era o que estava certo. Então, quer dizer que as coisas não caminham muito bem. E, inclusive, desses funcionários, a lei diz que deveria ter sobreaviso em forma rotativa entre os funcionários, e o funcionário está 1 ano na prefeitura, na Secretaria de Obras, e ainda não recebe o sobreaviso. A gente deveria ver o que está faltando para cumprir essa lei, ou então excluir essa lei, né? A gente pode tirar fora essa questão da rotatividade, fazer o rodízio entre os funcionários e deixar o secretário oferecer o sobreaviso só para quem quer. Assim como muitos estão reclamando quanto ao valor da hora extra, porque alguns estão sendo beneficiados com sobreaviso, mas quando entrou a lei do sobreaviso, ele também diminuiu o percentual que o servidor ganhava em cima da hora extra, no final de semana principalmente. Quem está de sobreaviso está um pouco melhor do que quem é convocado para fazer a sobre-hora num sábado ou num domingo.
Então, deveríamos rever essa situação, porque as coisas não deveriam funcionar dessa maneira. A gente participou em diversas reuniões do Conselho, se observou que algumas pessoas ganham muito além daquilo que outros podem ganhar. É muito estranho isso, estranho e decepcionante, né? Porque, inclusive, passando pela reunião do Conselho, o Conselho aprovando e tal, depois, na própria reunião do Conselho, eles alegam que determinado serviço não pode ser feito. Aí, quando vão justificar, não, é porque o pessoal da prefeitura faz um bico final de semana, daí a gente contrata eles. Beleza, aí tudo bem. Cada um faz no seu final de semana o que quiser. Mas com o maquinário da prefeitura? Porque se eu vou instalar tubulação para qualquer um, sendo bico, eu não poderia estar usando uma máquina da prefeitura. Inclusive, na reunião do Conselho foi falado de que esse tipo de serviço não era executado pela prefeitura, porque nenhuma empresa recebe, mas algumas empresas recebem. Seria isso. Obrigado. Com a palavra o vereador Douglas Marchetti. O senhor responde até 10 minutos. Cumprimento meus companheiros da mesa, cumprimento os nobres colegas vereadores, cumprimento a toda a plateia aqui presente, a imprensa, todos que nos acompanham através da internet. Cumprimento aqui o diretor de Agricultura aqui do nosso município, o senhor Mário Vieira, também o diretor desta casa, o senhor Vígulo Stark. E quero iniciar minha fala aqui também parabenizando a banda municipal, professor João Miller, que se apresentou no Museu da Música no último domingo, uma bela apresentação em comemoração aos 60 anos de fundação. Fez um concerto lá, eu particularmente sou fã de concertos, estive lá prestigiando, me encantei com a apresentação lá. Parabéns à banda municipal, parabéns ao vereador Haroldo Phillips, que faz parte inclusive da banda, esteve lá se apresentando também. É um momento muito importante para a questão cultural do nosso município de Timbó. E o ambiente não podia ser outro, né? O Museu da Música que é encantador. Quero aqui fazer menção, na minha fala, principalmente, o assunto principal desta noite, diz respeito ao nosso governo do Estado. Infelizmente, nós temos visto um tamanho despreparo e responsabilidade por parte do nosso governador em exercício, governador Eduardo Pinho Moreira, e aqui já de antemão quero fazer menção a esse fato, sem fazer nenhuma ligação com os nossos parlamentares aqui desta casa, do partido MDB, mas o que me chama a atenção são os atos de responsabilidade cometidos pelo governo do Estado, no que diz respeito à questão de atraso de repasses, o que diz respeito à questão das contas que estão atrasadas, que eu já disse aqui nessa tribuna, que o governo diz que contas que foram do outro governador, do governador Raimundo Colombo, no seu exercício, ele não irá pagar. No momento em que o governador Eduardo Pinho Moreira assumiu, no dia em que ele assumiu, ele declarou na sua fala anunciou o corte dos recursos relacionados ao Fundam, na ordem de mais de 700 milhões de reais, que era a segunda edição do Fundam, recursos para os 295 municípios do estado de Santa Catarina, recursos esses para obras de infraestrutura, recursos importantes para os municípios, para o desenvolvimento dos municípios, para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, que são do BNDES, afirmando que havia, sim, uma solicitação, um imbróglio com relação ao BNDES, uma liberação desses recursos. O BNDES enviou uma nota esclarecendo que as regras mudaram e que seriam necessários se adequar às novas regras para poder liberar. E o governo, então, naquela ocasião, disse que se caso acontecesse a liberação dos recursos, eles seriam aplicados em obras do governo do Estado e não seriam repassados para os municípios, que é um erro muito grande. O Fundam, que iniciou lá no governo Colombo,
que repassou mais de 600 milhões em 2013 para os municípios de Santa Catarina na sua primeira edição e que tinha marcado nessa segunda edição um momento importante de crise no nosso país, um momento que as prefeituras, os municípios vivem um momento difícil de queda de arrecadação, um momento de dificuldade onde as prefeituras contavam com esse recurso e o recurso simplesmente foi anunciado corte. O governo do Estado recentemente não pagou 50% de gratificação aos servidores do Estado e corre o risco do atraso do 13º salário dos servidores, que estava previsto o pagamento nesse mês de julho. O governo do Estado que cancelou as matrículas do SEDUP, mas que por ora, através de pressão de parlamentares da Assembleia Legislativa e de tantos outros que fizeram pressão ao governo do Estado, as vagas foram restabelecidas através do SEDUP, cortando vagas de matrículas de cursos profissionalizantes na educação, corte na educação do Estado de Santa Catarina, mas que, graças ao empenho de muitos parlamentares, com certeza essa ação foi revista pelo governador, pela secretária de Educação, e foram reabertas essas matrículas. Mas em tantas outras situações que envolvem o governo do Estado, que sempre existe a mesma fala, o mesmo discurso, de que passamos por um momento difícil, passamos por um momento de crise, é necessário cortar gastos para que nós possamos, obviamente, fechar as nossas contas no final do ano, é necessário que nós façamos ajustes, façamos cortes, mas recentemente o governador Eduardo Pinho Moreira assinou convênio com as prefeituras do MDB e mais de 200 milhões de reais para repasse de recursos somente para as prefeituras do MDB. Por que as outras prefeituras não recebem recursos? Por que os outros municípios ficam sem recursos? Por que o governador dispõe de recursos se não há recursos para a educação, se não há recursos para pagar salário de servidor, se não há recursos para manter as ações necessárias do governo do Estado, para manter a saúde, o que é de dever e direito do governo do Estado com relação à saúde, porque nós temos atraso aqui no nosso município, mas tem dinheiro para fechar convênio às vésperas da eleição com as prefeituras, e onde há prefeituras do MDB. Isso me causa uma certa estranheza e uma tamanha indignação, vereador Rodolfo Phipps. Aí eu escuto a sua fala aqui dizendo que nós precisamos, para pavimentar ruas, como no caso da Rua Pomerode, dinheiro emprestado, precisamos fazer empréstimo, e o senhor se manifesta de forma contrária aos empréstimos. Mas de que maneira, eu pergunto, nós iremos fazer obra de tamanha infraestrutura sem recursos? Se o município cada vez mais fica com suas responsabilidades cada vez maiores, o governo do Estado, assim como o governo federal, vem jogando as responsabilidades para cima do município. Os recursos são cada vez mais escassos, as responsabilidades são cada vez maiores. De que maneira, eu pergunto, nós iremos fazer as obras importantes, executar as obras importantes do nosso município, obras como o Anel Viário da Araponguinhas e tantas outras obras que foram executadas no nosso município através de recursos, sim, recursos emprestados, mas que o município tem condições suficientes de arcar com os seus compromissos. Se não é desta forma, nós não conseguimos fazer obras. Até porque, como já disse, havia um recurso previsto para o município de Timbó através do fundão. O governo do Estado cancelou os recursos. O município fica sem o recurso, fica sem a obra, fica sem o investimento. Quem sofre é o munícipe. Mas o que me causa estranheza e indignação, vereador, é que aí vem o governador e assina convênio com as prefeituras do MDB às vésperas da eleição, dispõe recursos para as prefeituras para investimento. Infelizmente, um ato de responsabilidade, um ato insano deste governo que aí está, que mostra tamanho despreparo. Por isso que nós devemos ficar atentos, porque este é um ano de eleição e a eleição se aproxima, para que nós possamos mudar essa realidade do nosso país, a realidade do nosso estado de Santa Catarina. Para finalizar, rapidamente, quero fazer menção aqui a um projeto que está sendo distribuído nesta noite, projeto de lei número 39 do Poder Executivo, que trata da questão do programa de colaboração na estruturação do Hospital e Maternidade de Oase. R$516 mil, o repasse do valor arrecadado com o pagamento à vista do IPTU, do ISS, das pessoas que contribuíram. E aqui, mais uma vez, quero parabenizar o município de Timbó, quero parabenizar os munícipes, parabenizar os contribuintes que pagaram o CPTU à vista. Todos aqueles que pagaram, aqueles que não tiveram condições, mas que tinham a intenção de pagar, para, mais uma vez, contribuir
com a UTI do nosso hospital, assim como foi com a UTI adulta, que hoje está em funcionamento, hoje está salvando vidas diariamente, e que nós possamos também assim fazer nos próximos meses, um futuro breve, possamos estar salvando a vida também das nossas crianças. 516 mil reais arrecadados através da sua contribuição, da contribuição do povo de Timbó. Parabéns mais uma vez, isso é demonstração de união, isso é demonstração de força, isso é uma demonstração que nós temos um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo unido, um povo que sabe ajudar quando a causa é nobre. E aqui eu peço aos nobres pares, colegas vereadores, que nós possamos fazer uma força-tarefa durante essa semana, no sentido de nós se reunirmos de forma extraordinária, de maneira que nós possamos, o mais rápido possível, aprovar esse projeto, porque hoje mesmo estive conversando com o diretor do hospital, o senhor Richard Chozek, e a obra, infelizmente, paralisou, por falta de recursos. Nós precisamos encaminhar esse projeto o mais rápido possível, aprová-lo, encaminhar ao executivo para que ele possa sancionar e ele possa, então, repassar esses mais de R$500 mil para que essa obra seja finalizada, a obra física, e que nós possamos, o mais rápido possível, estar com a UTI neonatal em funcionamento, salvando a vida das nossas crianças, não só aqui de Timbó, mas de toda a região e do estado de Santa Catarina. Muito obrigado, seria isso. Tenha uma boa noite. Neste momento, também eu farei uso da palavra, eu farei por até 10 minutos. Cumprimentando o presidente desta casa, estendo meu boa noite aos demais pares, cumprimentar também aqui o diretor de Agricultura, o diretor da casa, o senhor Vígolo Stark, os nossos internautas que nos acompanham pela internet, os servidores desta casa. Também gostaria de parabenizar ao prefeito Jorge Krieger também, pelas ações do nosso município. Estivemos na segunda-feira passada, não ontem, reunido com algumas lideranças de Timbó e região, onde a gente vê realmente de encontro aquilo que você falou, presidente. Os municípios cada vez mais onerados, né, com a questão das responsabilidades e não vindo os repasses. A gente falando com lideranças da nossa região que não entendem como, né, que nos outros municípios está tudo parado. E na nossa região, na nossa cidade, as obras continuam e estão sim continuando. Está sendo dado continuidade às obras que foram iniciadas lá na gestão passada, e Timbó realmente está com muitas obras em andamento. A respeito também da nossa CPI, que foi encerrada na semana passada, também gostaria de dar a informação aos nossos internautas, às pessoas que nos acompanham pela rádio, cerca de algumas informações, de algumas coisas que a gente viu no Face, algumas pessoas até colocando em dúvida a idoneidade desta casa, né? Nós não podemos, em momento nenhum, essa CPI que foi instaurada, lá a comissão que foi instaurada em março, eu acho que nós devemos valorizar, não só os vereadores que fizeram parte da nossa CPI, mas valorizar essa casa legislativa. Não podemos pejorar esta instituição. Até em respeito a quem já fez parte da história, vereadores que fizeram parte da antiga gestão, como o vereador Tucci, vereador Rubens, vereador Douglas, vereador Chinha, o John, vereador Fabrício, pessoas que fizeram parte da história, não podemos denegrir esta casa. A investigação foi feita, algumas pessoas colocaram até o meu nome, o nome do vereador Adilson Mesh, como que fomos contra a investigação. Pelo contrário, quando foi dada a entrada, quando foi protocolada a CPI, que passou pela autorização, passava pela autorização do presidente desta casa, nos chamou da mesa diretora, todos os 3 vereadores do PP, devido ao cenário político atual, que não está muito favorável, a gente até comentou, não é isso, vereador? De que nós não íamos abrir mão desta investigação. Não é porque somos base, porque somos PP, que vamos abrir mão dessa investigação. Pelo contrário, aceitamos a CPI, foi instaurada a comissão, foi investigado durante 60 dias, foram juntados mais de 100 folhas nos autos, por mim, pelo Adilson Mesh, pelo vereador Haroldo Fibes, no qual a gente deu, nós como vereadores também do PP, demos todas as condições, vereador Fibes, para que você chamasse as pessoas na qual você gostaria de ouvir, as pessoas que a gente achou pertinente ouvir, para dar o nosso voto, para emitir o relatório final. Então a gente emitiu com bastante serenidade o nosso relatório final, fizemos as investigações, juntamos provas, juntamos documentos, colocamos nos autos,
e emitimos o nosso relatório. Voto contrário, vereador Fibes. Vivemos num país democrático, onde cada um tem a sua opinião, pode formatar a sua opinião. Agora, na questão dos indícios, a gente apurou todos eles. Eu não posso, no meu relatório, eu não ouço um depoente, ou só o servidor, ou só o secretário. Eu ouvi ambas as partes e depois fui atrás também, baseado nos 2 depoimentos, como, por exemplo, no Conselho de Agricultura, onde falei com o presidente do Conselho de Agricultura a respeito das entregas de macadâmia, o que ele entendia naquele parágrafo, onde ele citava das 4 cargas, e ele me relatou, não, está tudo dentro dos conformes, Kim. As 4 cargas é para aquele morador que quer fazer as arrumações dentro da sua propriedade e que queira levar com o carrinho aqui na saída do rancho, na saída da estrevaria, na saída do chiqueiro e tal, mas que para a arrumação do acesso, para dar condições de escoamento e entrada de insumos na propriedade, todos de maneira igualitária foram atendidos e dado condições. Claro que acabou indo um pouquinho a mais lá, porque o serviço teve de ser refeito. E então, essa quantidade. Até em entrevista, lembro que o vereador Haroldo Fibes comentou que foi rasurado o papel. Sim, mas foi rasurado para cima. Foi entregue 11, precisou mais, foi entregue 16, veio a enxurrada, foi rasurado e posto as 42. Me estranharia se fosse o contrário, tivesse sido 42, rasurado para baixo e para baixo. Aí sim, haveria coisa obscura. Mas aí, com todos os moradores. Mas foi favorecido fulano ou ciclano e algum ficou sem nada. Não é essa informação que a gente tem, tanto do presidente do Conselho de Agricultura, quanto do nosso secretário de Obras e Serviços Urbanos, na qual todos, de maneira do que precisavam, receberam os seus benefícios. Então, temos que ter cuidado quando levamos essas informações. A respeito das... Se me permite uma parte, até gostaria de esclarecer de que a comissão, toda a questão de investigação foi feita de forma igualitária, né, enaltecer o vosso pronunciamento, de que não foi feito cerceamento de defesa, alguma coisa nesse sentido. Foram ouvidas todas as pessoas que a gente achou necessárias ouvir e Vossa Excelência e também o vereador presidente da comissão entenderam de uma situação e eu entendi de outro modo, né? Então, nós vivemos num país democrático de direito onde que prevalece a vontade da maioria. E no caso em questão, foram ouvidas todas as pessoas que eu achei necessárias ouvir e que também Vossa Excelência e o presidente acharam necessários ouvir. Então, nesse sentido, realmente, eu só tenho a agradecer à comissão por ter dado realmente serenidade e seriedade à investigação. Isso, vereador. Inclusive, palavras suas numa rádio que disse que lhe causou estranheza, né? Uma manobra de troca de líder de partido e líder de governo, na qual você comentava. Mas, lembrando que no ano passado o senhor também não era líder de governo. E essa troca foi realizada no início do mandato, no início do ano, né? O senhor foi... Mas, enfim, as trocas acontecem. E nós já tínhamos decidido também no nosso partido que essa troca aconteceria, que eu assumiria o lugar do vereador Rubens Bocha, na qualidade de líder do governo, responderia o governo na Câmara, e o vereador Adilson Mesch ocuparia o lugar de líder de partido no lugar do vereador Carlos Krieger. Então, não é manobra nenhuma, isso é um procedimento normal, que é procedido assim. Então, a gente fez o que precisava fazer, inclusive indo nos locais. Questão da Rua Curitibano, também estive no local olhando, a calçada está feita. Na questão das obras feitas na Rua Duque de Caxias também, a gente juntou nos autos da CPI, na folha 78, que diz que o terreno é público, mas enfim, o proprietário lá entende que é dele e a Justiça tomará a sua decisão, lembrando de que a nossa CPI, no curso da sua investigação, é uma investigação política daqui e que faz jus ao que é o trabalho da Câmara de Vereadores, que não pune e também não absolve ninguém. O Ministério Público já tem também essas denúncias, está fazendo as suas averiguações. Inclusive, nós, no encerramento da nossa CPI, não temos, como é que eu poderia colocar, não temos nem o dever de mandar o relatório para o Ministério Público, a gente encerra aqui e arquiva, mas eu faço questão de mandar o relatório aqui da nossa CPI junto para o Ministério Público, para que ele investigue também e tome a sua decisão. Então, no entendimento desta CPI, o voto da maioria é que entende que não há indícios de improbidade administrativa, caso de caçar fulano ou ciclano, nem nada. Então, no entendimento desta CPI, ficou bem claro, os autos estão ali, todas as pessoas pertinentes foram ouvidas, todos os documentos que a gente achava pertinentes foram colocados na CPI, nos autos,
e esses documentos serão encaminhados, né, o relatório final será encaminhado ao Ministério Público para que tome as medidas ou que conclua também as suas investigações acerca dos fatos. Então, não vamos colocar em dúvida a idoneidade desta casa, nem dos membros dessa CPI. Foi uma CPI bastante democrática, em qual todos tiveram voz e puderam opinar a respeito. Seria isso. Passamos aos pronunciamentos da liderança. Solicito o secretário que faça chamar os oradores na ordem de inscrição. Neste momento, também, como líder de governo, farei uso da palavra e farei por até 10 minutos. Dispensando as apresentações iniciais, daí, neste momento, então, como líder do governo, até gostaria de falar a respeito das obras que estão sendo feitas no centro da nossa cidade, pedir um pouco de calma, um pouco de paciência aos nossos munícipes, assim como a gente comentou aqui, de viver num país democrático. Claro, cada um tem a sua opinião acerca das obras que estão sendo realizadas no centro, um prefere calçamento, um prefere asfalto, enfim, eu acho que cada um tem que expor a sua opinião, isso é válido, e nós vivemos num país democrático e nos permite isso, temos que respeitar a opinião de cada um. Mas quando nós falamos em números, que a gente representa o governo e diz em números, quando do asfaltamento dos nossos corredores de serviço, e com toda a sua sinalização vertical, horizontal, com as nossas faixas elevadas, o número de acidentes diminuiu em 70%. Então, isso são números que a gente tem que levar em consideração. Então, o asfaltamento também do nosso centro, que faz parte da continuação e término do nosso complexo do binário central, que já previa a pavimentação dessas ruas, então também acreditamos que com ela concluída, com as nossas ciclovias, com todo o nosso sistema de orientação, de prevenção, sinalização e das suas faixas elevadas, também nos trará muito mais segurança para trafegarmos no centro de Timbó. Então, claro, pode esquentar, pode isso, pode aquilo. Também vou de encontro, né, com o que o vereador Fabrício falou, de Pomerode, que fez a limpeza dos rios e tal, e até acabou amenizando. Lembrando que Pomerode também tem uma topografia um pouco mais alta do que Timbó, e lá também os rios têm um pouco mais de correnteza do que aqui em Timbó. Aqui, para que a gente elimine o problema, as enxurradas não tem pavimentação ou tubulação que dê conta. Mas o problema das cheias, a gente tem que cobrar também do governo do Estado, e parabenizo o vereador Haroldo Fibes também, por essa moção de apelo ao governo do Estado, que também é muito válida, e com certeza assinarei também, que temos que cobrar também a continuação do nosso projeto JAICA, que é a desobstrução do canal extravasor lá. O nosso rio vai em contrapartida com o rio Itajaí-Açu lá embaixo. Então não tem como essa água ter vazão. Por mais que nós afunde o rio, ela não vai ter vazão. Então não tem tubulação que nos permita. Então o asfaltamento é uma questão de segurança. O número da nossa população está aumentando, o número de carros trafegando também nas nossas rodovias estão aumentando, nas nossas vias também, aqui em Timbó. Então o nosso binário central, o nosso anel viário, já vai nos trazer um pouquinho mais de alívio também, com o tráfego pesado passando por fora do município, mas lembrando que nós temos sim que nos preocupar com a questão da mobilidade urbana. Então esse trabalho que está sendo feito de pavimentação, acredito que vai contribuir muito para que a nossa cidade venha ter um pouquinho mais de mobilidade, dar um pouquinho mais de segurança ao nosso pedestre, ao nosso ciclista, que também, num momento em que nós não estamos com o nosso carro, claro, nós somos ciclistas, somos pedestres, e a gente não sabe quem pode ser a próxima vítima. Então temos sim que fazer ações voltadas para os nossos munícipes. Lembrando que nos bairros a gente tem um dos maiores programas de pavimentação dos bairros e que tem sim que ser implementado, tem que ser dado continuação nos próximos governos, para que daqui a pouco a gente tenha todos os nossos bairros aí com pavimentação, que é um dos maiores clamores da nossa comunidade e da nossa sociedade hoje. Seria isso. Antes de encerrar a sessão, reforço um pedido aqui para urgência na aprovação do projeto de lei 39 com relação ao repasse de recursos para a construção da continuidade e a construção da UTI neonatal. Peço aos líderes, os presidentes das comissões que se reúnam após a sessão com os servidores da casa, né, para que possam discutir aí as datas e possam, de forma rápida, nós possamos apreciar e votar esse projeto.
Não havendo mais matérias a serem deliberadas na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 24 de julho, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos pela presença e boa noite.